onde vai começar a fazer leitura de gráfico, tá, gente? Leitura de gráfico é uma das habilidades que a gente tem que aprender na escola, nesse ensino médio, no ProEja, tá? Porque é uma ferramenta muito interessante, tá? Uma ferramenta rápida para a gente tirar informações. Então, esse gráfico aqui, ele dá uma curva de resfriamento. Então, aquilo que eu falei anteriormente, a gente vai ver essas informações, tá? Ou esses fenômenos, olhando para um gráfico. Então, esse tipo de gráfico ele tem dois eixos. Tem esse eixo aqui para cima, vertical, que é a temperatura, que nos dá essa informação de temperatura, e tem esse eixo na horizontal, que nos dá a informação de tempo em minutos. Então, o que está acontecendo? Nesse eixo, tá? Ele vai aumentando aonde? Dessa origem para a direita aumenta o que? O tempo. E da origem para cima aumenta o que? A temperatura. Tá? Então aqui está a origem do eixo. Pode ser o zero? Pode ser zero de temperatura e pode ser zero do tempo. Aqui não foi dito isso. Tá? Tanto que se a gente pegar aqui, ó, o zero da temperatura está nessa reta aqui. Ó. Essa reta aqui, tracejada, é o que é o zero de temperatura. E essa outra reta tracejada aqui é os 100 graus de temperatura. Tá? Então, como que a gente vai analisar isso? A gente pode analisar iniciando a nossa observação daqui de cima. O que a gente tem aqui em cima nessa reta? Temos vapor de água, que está em uma temperatura o quê? A 100 graus Celsius. Então, o começo da observação, tá? E daqui vai começando a contar os minutos, o começo da observação a gente vai fazer aqui. Então, no início da observação do fenômeno, o que se tinha ali naquele sistema? Somente vapor de água, que estava o quê? Acima de 100 graus. O 100 graus é aqui. Ó. Então, a temperatura desse sistema estava acima de 100 graus. O que foi acontecendo? A temperatura foi o quê? Diminuindo. Por isso que a gente chama de curva de resfriamento. O que está sendo observado aqui? A gente está observando o fenômeno onde se pegou vapor d'água e foi resfriando esse vapor de água, tá? Com o tempo. Então, o que aconteceu com o tempo? Com o passar do tempo. Né? Indo para a direita, passa mais tempo. Quanto mais para a direita, mais tempo passa. Esse vapor de água vai diminuindo a temperatura. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chega a 100 graus, o que acontece? Há uma transformação. Parte do vapor de água vira o quê? Água líquida. Parte dele. Então o sistema aí vai ter o quê? Duas formas de água, certo? Ou dois estados de agregação. Água líquida e vapor. Olha como é interessante isso aqui. Com o passar do tempo, resfriando o sistema, a temperatura vai diminuindo. O que acontece quando chega aqui? Que o vapor é resfriado e chega a 100 graus Celsius nesse patamar. Começa a acontecer o que a gente chama de condensação ou de liquefação. Tá? É outro nome para condensação. Então é condensação ou liquefação, que é o quê? O vapor de água se tornando água líquida. Quando o sistema tem esses dois estados de agregação, por mais que se resfrie o sistema, está diminuindo a temperatura, o sistema fica o quê? Com a mesma temperatura. Professor, como que é isso? Aí eu vou desenhar, né? É como se a gente tivesse um sistema fechado, e o sistema fechado que eu estou falando é como se a gente tivesse um recipiente, tá, gente? Esse recipiente está fechado. Tá? Então vamos colocar aqui uma coisa como se fosse uma tampa. E aqui no início só tinha vapor de água, nesse início. Tá? O que aconteceu? O sistema teve a temperatura diminuída. Então vamos imaginar que isso aqui esteja dentro do quê? De uma geladeira. Tá? Vamos supor que isso aí está dentro de uma geladeira. Então, como que se baixa a temperatura do sistema? Baixando a temperatura da geladeira. Então tem um vapor de água aqui dentro, está acima de 100 graus, vai diminuindo a temperatura da geladeira, certo?
Então vai perdendo calor aqui, vai diminuindo a temperatura da geladeira. Esse sistema, a temperatura dele vai diminuindo. Só que o que acontece? Por mais que a geladeira diminua a temperatura aqui fora, certo? Esteja menor a temperatura aqui fora, dentro do recipiente, quando você tem água e vapor, com o termômetro aqui, ó, aqui dentro, olhando um termômetro, tá? Se a gente olhar um termômetro aqui dentro, o que vai acontecer? A temperatura do termômetro não vai diminuir, certo? Enquanto existir água e vapor. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, quando não tiver mais vapor e só tiver água líquida, o que vai acontecer? Aí o termômetro começa a registrar temperaturas menores do que 100 graus, certo? E aí vai diminuindo, o líquido vai se resfriando, resfriando, até chegar com a temperatura mais ou menos 0 graus Celsius. Quando se chega a 0 graus Celsius, vai ter o que? Começa o processo conhecido como fusão. A água líquida vai se tornando sólida. E nesse sistema, enquanto tiver água sólida, que é o gelo, e a água líquida, a temperatura vai ser a mesma aqui dentro. Por menor que seja a temperatura aqui fora. Então a temperatura vai continuar dentro do sistema mesmo, até que não tenha mais água líquida, formando só gelo. Então se a gente fizer esse experimento, a gente vai observar uma curva desse jeito aqui, ó. Por mais que aqui embaixo, que aqui fora, certo? Na geladeira esteja diminuindo a temperatura, o sistema não vai ter sua temperatura diminuída da mesma forma, tá? Dentro das transformações de condensação e de fusão, ou seja, quando se tem dois estados de agregação diferentes, a temperatura do sistema não varia, fica a mesma. No caso aqui próximo a 100 graus, tá? E aqui a 0 graus. Quando só tem um estado de agregação, aí a temperatura vai diminuindo conforme diminui aqui fora. Beleza? Isso aqui é observado quando se faz o resfriamento da água. Mas não só no resfriamento da água. Quando a gente aquece a água também, tá? Quando a gente aquece a água também, acontece a mesma coisa. Quando se tem um gelo, por exemplo, no início do processo, no início do fenômeno, tá? Abaixo de 0 graus, e a gente começa a aquecer esse gelo, o que vai acontecendo? A temperatura do gelo vai aumentando, 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 até formar os dois estados de agregação, que é a fusão. Quando chega nesse estado, a temperatura vai ficar o quê? Constante. Quando acabar o gelo, todo o gelo for derretido, essa água vai aumentando novamente a temperatura do sistema, até começar a formar vapor. Quanto coexistirem água e vapor, a temperatura vai se manter constante. E aí, se o sistema só tiver vapor de água, esse vapor vai sendo aquecido, a temperatura vai aumentando conforme você aumenta a temperatura do sistema. Tá bom? Por isso que uma das coisas, gente, se você aquecer gelo e água, você vai ver que a temperatura vai se tornar constante. Enquanto tiver gelo ali, você pode botar a mão dentro que você vai sentir que a água não vai aquecer, o sistema não vai aquecer, certo? Quando todo o gelo terminar, aí a água vai começar a aquecer. A mesma coisa quando a água está em ebulição. Se você botar um termômetro lá, enquanto tiver água, a água vai estar por volta de 100 graus. Ela não vai aumentar muito, tá? Ela não vai aumentar acima de 100 graus. E aí, quando todo o vapor for embora, certo? Se isso aí tiver aprisionado, esse vapor vai aumentar essa temperatura. Então, isso aqui é bem característico do quê? Das curvas de aquecimento, quando se aquece ou se resfria substâncias, qualquer uma substância. No caso aqui, a gente utilizou a água como exemplo.